Olá, professora. Meu nome é Vinícius Eduardo e hoje vou apresentar o trabalho da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores. O tema é a computação em nuvem e arquitetura de data centers modernos, um assunto fundamental para entendermos como a tecnologia funciona hoje em dia. Vamos descer. A introdução e motivação, né? Para começar, a gente vai contextualizar um pouco, né? Que a tecnologia da informação está em constante transformação, buscando mais estabilidade, eficiência de custos, flexibilidade. E nesse cenário, a computação em nuvem deixou de ser uma tendência para se tornar um principal modelo, né, de entrega de serviços de TI. E qual é a relevância disso tudo? Para que a nuvem, tudo isso funcione, é usado os data centers, que são uma base física de tudo o que precisaram, né, para evoluir drasticamente. A arquitetura moderna, né, de data centers é o alicerce, né, que permite a nuvem seja tão dinâmica e elástica, né. Portanto, o objetivo disso tudo, dessa apresentação, é analisar exatamente essa conexão com a inovação da infraestrutura, dos data centers modernos e a possibilidade de serviço de nuvem em que usamos todos os dias. Vamos descer um pouco e vamos ver um pouco aqui, tipo, o que é a computação em nuvem, né? O paradigma da computação em nuvem. Mas, então, segundo a definição do NIST, o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia é um modelo que permite o acesso a, um acesso, né, sob a demanda de conjunto compartilhado de recursos computacionais, como redes, servidores e armazenamento. A grande vantagem é que esses recursos podem ser provisionados, liberados rapidamente, com o mínimo esforço. A nuvem organiza em três modelos de serviços principais, que é o que veremos em detalhes, né? Que é o IaaS, o PaaS, o SaaS e também o e também que pode ser implantada a diferença de formas como nuvem pública, privada e híbrida. Nos serviços IaaS e PaaS, né, que são os serviços que temos, o primeiro que vamos falar é o IaaS, que é a Infraestrutura como Serviço. Ele oferece um recurso mais básico, mais basiquinhos, como a máquina virtual e o armazenamento, e os usuários é responsável por regerenciar, né, o sistema operacional e as aplicações. Um exemplo muito bom é o Amazon ES2. Já o PaaS, que é a plataforma como serviço, ele oferece um ambiente completo para o desenvolvimento. O provedor cuida da infraestrutura e o sistema operacional e o usuário foca mais em seu código, né? Um excelente exemplo para ele é o Heroku. E por fim, nós temos o SaaS, né? Que é o serviço por software, como o serviço como desculpa, perdão, o software como serviço. São aplicações prontas para o uso, já está tudo pronto já, que acessamos pela internet mesmo. O provedor, né, gerencia absolutamente tudo e basicamente o melhor exemplo que pode ser dado para ele é do nosso dia a dia, né, é o Gmail. Em resumo, né, é, quanto mais subimos o IaaS para o SaaS, menor é a flexibilidade, para também ter a menor complexidade de gerenciamento do uso para cada usuário, né? Ser mais fácil para cada um. Descendo mais um pouco, nós temos, né, a evolução dos data centers. Como eu tinha mencionado, né, nada disso seria possível sem a evolução dos data centers. É,
Como eu mencionei, né, nada disso, como seria muito simples, né, com os data centers tradicionais, que eram mais baseados em hardwares e e dedicados, como baixa utilização de recursos, dificuldade para escalar e alto consumo de energia, né? Já os data centers mais modernos, né, que são também chamados mais como os hiperescala ou hiperescala, né, mudaram completamente esse paradigma já, né? Já que eles usam milhares de serviços mais simples, do tipo commodity, que permite a escalabilidade horizontal e massiva. Eles são projetados para ter mais a alta utilização de recursos e uma eficiência de energia muito maior do que os data centers tradicionais, com um provisionamento rápido e automatizado, né? Descendo mais um pouco, nós temos nós temos os, deixa eu ver aqui, descendo mais um pouco, nós temos os SND e os NFF, que é a infraestrutura de programável, né? Que basicamente elas são separadas em dois pilarzinhos, né? Como o SND, que na sigla completa é Software Defined Networking, que separa o plano de controle, tomada de decisões do plano de dados, encaminhando mais tráfego, né? Ela também facilita, né, nas provisões rápido de recurso de rede, aumentando a flexibilidade e reduz o custo operacional. Já o NFV, que é o Network Function Virtualization, visualiza mais as funções de rede, como firewalls, balanceadores, roteadores. Ele executa o serviço como de vez em vez do hardware dedicado, sabe? Ele reduz muito o custo e aumenta mais a flexibilidade. Descendo mais um pouco, nós vamos ver a primeira parte boa, né? Que é a visualização de containers, que são outros dois grandes pilares que sustentam os data centers modernos. O primeiro é a visualização. Ela cria uma camada de abstração, né, entre o hardware e o software, permitindo que vários sistemas operacionais rodem em um único servidor físico. Isso otimiza o uso do hardware e facilita a migração de sistemas. Já o segundo, que são os containers, que também são popularizados como pelo Docker, eles são uma forma mais leve de virtualização, que empacota uma aplicação com todas as suas dependências. Isso garante que ele rode de forma mais consistente em qualquer ambiente e consome menos recursos da máquina virtual, que acelera o desenvolvimento, né? Outra também, que é a visualização de outra coisa sobre a visualização de containers, é que com milhares e milhões de containers rodando, né, surge um novo desafio, que é como gerenciá-los. E aí que entra a orquestração. É o padrão de mercado para isso, que é Kubernetes. O Kubernetes. O que é o Kubernetes? O Kubernetes é uma plataforma de código aberto, otimizada, que otimiza e a implantação. A escalabilidade e a operação de aplicações em containers, né? E bem, ela funciona como um maestro, garantindo em tudo esteja funcionando corretamente, realizando estabilidade automática, né? Quando há picos de demanda ou balanceamento de carga, se recuperando de falha sem intervenções manuais, né?
É, descendo mais um pouco, nós temos a interconexão, né? Nela, nós temos outros dois grandes pilares importantes que estão na rede, que é o SND, não, desculpa, que é o SDN, ou Rede Definida por Software, e também temos que é separada, né, a inteligência da rede, que é o plano de controle, no encaminhamento de pacotes. O plano de dados, na prática, isso torna a rede programável, permitindo que o recurso seja mais configurado e provisionados de forma mais centralizada e automática. Já o segundo, que está aqui, NFV, que é o NFV, ou visualização de funções de rede, ele pega a função que antes precisava de hardware dedicado, como firewalls e balanceadores de carga, e a transforma em softwares que pode rodar em serviços comuns. Juntos, o SND e o NFV trazem uma flexibilidade de redução de custos enormes para a infraestrutura da rede. Descendo mais um pouco. Aqui. Bem, temos agora a interconexão da nuvem em data centers, né? Esse slide conecta tudo o que vimos na base que temos a infraestrutura do data center moderno, né? A visualização é a visualização de containers orquestrados pelo Kubernetes e a rede programáveis do SND e do NFV. É essa base da tecnologia que permite a entrega dos serviços de nuvem no topo, né? Que eu tinha falado, como o IaaS, PaaS e o SaaS. A necessidade da nuvem, né? Ou seja, a capacidade de escalar os recursos automaticamente, só é possível porque a infraestrutura dos data centers é programável, é, é programável, né? Ágil e eficiente, não como uma coisa só, uma coisa que não existe sem a outra, entende? E chegamos à nossa conclusão. Para concluir, podemos afirmar que a computação em nuvem e a arquitetura de data centers modernos são realmente duas faces da mesma moeda. A nuvem, modelo de serviços consumidos, né? E os data centers modernos, que é a infraestrutura otimizada que torna tudo isso viável. Já a tecnologia que impulsionaram essas evoluções foram a visualização, né? Os containers e os Kubernetes. E é claro, né, o SDN e o NFV. O impacto disso é gigantesco, praticamente. A redução de custos de operacionais, o aumento de velocidade da inovação para empresas e também, né, o uso mais eficiente dos recursos computacionais e energéticos. Bem, chegamos aqui nas condições finais, né? Como a importância da evolução contínua, né? Que essa continuação com essa evolução contínua dessas arquiteturas é vital, né? Para o futuro da TI, impulsionando a inovação e várias outras questões das quais já falamos, né? Que é o alicerce da transformação digital e da economia digital do século XXI. Também temos as perspectivas para o futuro, né? Que olhando mais para o futuro, né? Essa evolução não para, né?
Algumas principais tendências são Edge Computing, que leva o processamento para mais perto do usuário. A integração de inteligência artificial também, né? Que por mais que seja um pouco é, reclamada, tenha na própria infraestrutura um foco cada vez maior em sustentabilidade e eficiência energética. E, é claro, né, o constante preocupação com a segurança, que é o principal, é claro, né, em ambientes que usam múltiplas nuvens. Agora chegamos nas referências, né, do trabalho, das quais eu tirei tudo, né, que para elaborar deste trabalho, né, foram utilizadas diversas fontes, incluindo documentos do NEST, livros acadêmicos, artigos científicos também, você pode ver aqui, cadê? Artigos científicos e documentos oficial da tecnologia mencionadas. Eu peço, eu agradeço pela, pela atenção, né? E finalizamos aqui.